bem, sejam todos muito bem-vindos em Imagem e Som, aqui na Guardiã da Notícia, em mais uma edição especial do Coliseu da Guardiã. 17 horas e 14 minutos. Eu recebo aqui em nossos estúdios ele que já foi vereador por 2 vezes na cidade de Mauá, foi secretário da atual gestão. Seja muito bem-vindo, Rômulo Fernandes, que é candidato a deputado estadual, agora sim oficializado pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. Obrigado pelo convite, Gabi. Prazer enorme estar na sua rádio aqui. É uma prestadora de serviço, a gente está aqui para bater um papo tranquilo e falar um pouco sobre o nosso projeto. Muito bem. Por que você decidiu disputar uma cadeira na Lesp? Gabi, primeiro, eu estou na política há muito tempo, né? Eu acho que a política ela foi feita para transformar a vida das pessoas e é um bom instrumento, né? Eu estou no PT e o PT surgiu exatamente nesta lógica. Lá atrás, em 79 e 80, ele percebeu que nos movimentos sindicais, movimentos de igreja, não havia a capacidade e a força de mudar as coisas. E fundou o PT. E você pega uma cidade como Mauá, que são mais de quase 500 mil pessoas ali, no Grande ABC são 3 milhões de pessoas, no estado de São Paulo são 46 milhões de pessoas, na região metropolitana 22 milhões de pessoas. Então, para a gente é importante na região aqui do ABC, e principalmente Mauá, que é a cidade que eu resido, a gente ter uma candidatura. E o PT, como sempre, fez essa escolha, né? Me deu a honra de representar esse projeto político ali, para a gente tentar ajudar não só Mauá, mas a região do ABC, o estado de São Paulo, que é grande, né? Agora, Rômulo, você foi vereador por 2 vezes, tem uma experiência já na área política, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você. É legal, tem uma história que eu muito orgulho de contar, viu, Gabi? Eu cheguei em Mauá, na verdade eu saí de Santa Fé do Sul, uma cidade perto de Mato Grosso, Gabi, uma cidade muito bonita. E meu pai tinha uma venda lá, uma vendinha, sabe aquelas vendas de caderneta, né, que o pessoal vendia na caderneta? Aí chegou um tal de supermercado na época, foi muito engraçado e trágico ao mesmo tempo, né, porque fechou todas as vendas, as vendinhas pequenas fecharam, porque ninguém comprava, né, supermercado grande e tal. Aí, como todo mundo, né, a maioria das histórias, vamos para São Paulo, né? Vamos para São Paulo ganhar vida. Naquela época, ser metalúrgico era uma coisa bem bacana, todo mundo queria ser metalúrgico, Gabi. Aí meu pai veio para São Paulo, a gente morou em Santo André muito tempo, quando a gente chegou aqui, de favor, uns tios, aquelas coisas que todo mundo ajuda, né? E meu pai foi trabalhar na Volkswagen. Ele foi na Volkswagen, conseguiu trabalhar lá, mas ele foi faxineiro. E criou 7 filhos sendo faxineiro. E aí, em 82, a gente começou a surgir o PT, minha mãe já tinha os movimentos populares que ela atuava, e ela foi a primeira vereadora da cidade de Mauá, dona Celcina Fernandes. Eu gosto de contar essa história, porque desde lá... Olha que interessante. A gente tá na vida. Foi a primeira mulher, você imagina, Gabi, você como mulher sabe muito mais do que eu. Uma mulher fazer política partidária em 1982... Eu não era nem nascida. Se hoje... Não precisamos chamar de velho no ar, né? Não precisa... mas tudo bem. Então, se hoje é difícil, imagina naquela época, você imagina. Né? Eu gosto de contar essas histórias... porque a gente tem que valorizar essa luta, né? Ela era presidente de uma associação chamada ADC, Associação das Donas de Casas. E elas brigavam porque não tinha creche, não tinha água, não tinha luz, não tinha absolutamente nada, né? Em 82, a igreja, ela era participante da igreja e ela foi convidada pelo PT de ser candidata. E ganhou, né? É uma coisa sensacional. Eu tenho orgulho dessa história, porque desde lá a gente está nessa política. A gente está no PT, a gente tem conversado... Tem uma história, né? Você tem irmão que foi candidato na eleição, tenho muito orgulho, sua irmã João, trabalha isso. na Câmara. Vocês têm um berço político na família, né? A gente tem. A cidade de Mauá deu tudo para que a gente tinha, viu? Eu tenho muito orgulho da cidade e tenho muito carinho por ela. A cidade me deu tudo, me deu absolutamente tudo. Como você falou, eu fui vereador por 2 mandatos, fui secretário na gestão do Donizete, fui líder do governo na gestão do Oswaldo, fui secretário agora do Marcelo Oliveira, Verde Meio Ambiente, Planejamento, era superintendente da SAMA. Trabalhei na Assembleia Legislativa por muito tempo, né? Então isso me deu uma bagagem e dá um certo preparo para a gente enfrentar esse desafio novo que a gente tem. E o que você pretende? Quais são suas propostas? Quais são os pilares, né? Eu pergunto sempre isso para os candidatos, Rômulo, porque todo mundo sempre fala, melhorar a educação, melhorar... E eu tenho falado muito em candidatos regionais, sabe? Das cidades, de perto. Porque a gente, principalmente aqui na região do Grande ABC, né? Vem um monte de gente de fora...
pega os votos aqui, não manda uma emenda, não põe o pé na cidade, e aí depois todo mundo reclama. Ah, mas porque falta infraestrutura, ah, porque os empregos foram embora. Tem algumas pautas que elas são genéricas mesmo, mas agora eu vou dizer que tem algumas pautas para mim que são muito específicas, que eu acho que a gente tem que bater e reforçar isso. Eu vou dar um exemplo bem aqui do ABC. Eu vou dar o exemplo do ABC e vou dar um pouco de exemplo um pouco mais genérico. Você pega o metrô, um exemplo bem claro que afeta a vida das pessoas diretamente no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você pega a malha do metrô de São Paulo, ela está aproximadamente 100 quilômetros hoje, Gabi. Você pega a malha da cidade de Nova York, é 400 quilômetros, né? E você pega o ABC com 3 milhões de pessoas, essa pauta, ela precisa voltar para a mesa do metrô. Não tem cabimento. Não é por falta de recurso. O orçamento do estado de São Paulo, ano passado, foi 300 bilhões. Então, eu no meu tempo de política, isso para mim não é falta de recurso. Para mim é uma falta de entendimento e o ABC merece. Né, você pega aqui, o metrô vai até Tamanduateí aqui, como é que a gente não consegue trazer para cá? Para mim não é falta de recurso, é falta de empenho político, de compromisso político. Então, essa é uma pauta que vai afetar diretamente a vida das pessoas no seu dia a dia, né? Então, isso é uma coisa específica. O transporte, então, está na sua pauta? Está na minha pauta, está na minha pauta. Eu acho que na minha pauta são a questão do transporte, e eu queria colocar uma coisa a mais na questão do transporte, que é uma coisa que nas reuniões que a gente tem feito, nas andadas que a gente vê, é a questão da acessibilidade do transporte. Eu vou dar um exemplo muito claro para as pessoas, vou dar um exemplo da minha cidade, para não falar de outras cidades. Quando um cadeirante vai pegar o trem na estação de Mauá, é uma humilhação. Os guardas têm que pegar essas pessoas na mão e levar para o outro lado. Não tem acesso, não tem acessibilidade para os cadeirantes. É uma coisa absurda. Isso nos ônibus ou no não, trem? No trem, eu estou falando no trem especificamente. No trem especificamente, no trem. Não tem acessibilidade? Não tem acessibilidade. Você pega Capuava, você pega Santo André, eu não sei como é que tá, mas também não tem acessibilidade. Acho que a linha 6, o governador autorizou aí o projeto assim, para dar acessibilidade. Você pega, me parece que, vamos pegar Guapituba e Ribeirão Pires, né? Então são coisas pequenininhas, pequenas, que pra gente pode parecer pequeno, mas pro cadeirante não é, né? É uma coisa... Então são coisas que a gente tem que pautar, tem que cobrar o governador, né? Não é por falta de dinheiro, é por falta de empenho. E a gente tem que fazer isso, né? Um deputado estadual, além de cobrar emendas, cobrar recurso. Um outro exemplo simplesinho, você pega o Nardini de Mauá. Tem uma discussão de estadualizar o Nardini, no estadualismo. Eu acho que a gente tem que fazer enquanto deputado, eu e qualquer outro candidato tem que ter esse compromisso aqui de aumentar o repasse do governo estadual para lá. Ficou muito tempo sem passar, o governador agora começou a passar, mas é pouco. O governador sabe disso, o problema é que está estrangulado o orçamento. A gente tem que brigar, todos nós, todos os prefeitos, inclusive, porque o SUS é um sistema único, né? Vai gente, você pega o Nardini de Mauá, ele atende Mauá, Ribeirão, Rio Grande. E os acidentes do Rodoanel, E os acidentes do Rodoanel. Quer dizer, então a gente tem que fazer uma força-tarefa, digamos assim, para ter um repasse maior. O Marcelo pediu 3 milhões, estava atrasado, o governo começa a passar 1,5 milhão agora, né? Começou a passar agora, mas a gente sabe que é insuficiente. Então a gente tem que fazer uma gestão para poder brigar. É simples assim, o orçamento da saúde, você pega parte do governo federal, parte do governo estadual e parte do município. Quanto mais ajuda a gente tiver, melhor é. É simples assim. 17h23. Olha, nessa edição do Coliseu da Guardiã, eu converso com Rômulo Fernandes, candidato a deputado estadual pelo PT. Ele é daqui da região do Grande ABC, é da cidade de Mauá. Rômulo, você vai ser um deputado, é óbvio, do estado inteiro, mas o que você pretende, né, pautar aqui para toda a região do ABC em relação à educação? Vou falar da educação, é um tema que eu gosto muito. Gabi, saiu uma pesquisa na semana passada, acho que na Folha de São Paulo, se não me falha a memória, por conta da questão do Covid, você pega essas crianças com 10 anos, elas não sabem ler e escrever, por uma série de problemas, né? Eu acho que, e aí eu vou falar do Haddad, que é quem nós estamos defendendo, que foi o melhor ministro da educação que esse país já teve. Qual que é o plano do Haddad e a gente está se empenhando para que isso aconteça? É um reforço escolar para essas crianças. A gente precisa fazer um plano emergencial de alfabetização, porque isso vai ter um reflexo na vida dessas crianças muito, muito, muito pesado. Então isso é uma das pautas que eu quero brigar para a gente poder ter esse... Eu não vou chamar de reforço escolar, mas eu vou falar que é um plano emergencial.
por conta da pandemia que nós vivemos 2 anos. As crianças de 10 anos foram prejudicadas. Outro dia eu estava lendo um artigo, até a fala das crianças, olha que coisa maluca, a fala das crianças foram prejudicadas. E eu perguntei por quê, para um fonoaudiólogo, que falou, Rômulo, as crianças começaram a aprender a falar com máscara. Olha que coisa doida, eu nunca tinha percebido isso. Ele falou assim, isso também tem um reflexo para as crianças falarem ou não. Então isso é uma pauta que a gente tem que colocar, essa questão do reforço, que eu estou chamando de reforço escolar. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que definir e brigar. E espero que todos os deputados briguem. A evasão escolar no 2º grau. Muita gente está saindo, os adolescentes estão saindo da escola do 2º grau, e não é porque elas querem, porque elas precisam ajudar suas famílias a poder ter o arroz, ter o feijão dentro da sua casa. Isso é um fato, aconteceu comigo quando eu era adolescente. Isso está acontecendo agora, por uma série de motivos. O que eu acho que a gente tem que fazer, e a gente está defendendo isso no plano de governo do Estado, é a questão de um subsídio para esses meninos não saírem da escola. Eles estão saindo porque eles precisam trabalhar. O que a gente tem que fazer, o Estado tem que dar essa garantia para ele. Eu não sei se vai ser uma bolsa, eu não vou dar o nome aqui, mas é uma ajuda financeira para esses meninos ficarem na escola, porque eles estão saindo, não é porque eles querem, porque eles precisam. Então isso é uma das coisas que eu quero reforçar. Essa polarização, né, na eleição, no reflexo nacional, você acha que ela vai vir aqui para o âmbito estadual? Eu não consigo enxergar muito isso, essa polarização no Estado. Eu estou percebendo, diferente dos candidatos a presidente, eu percebo um comportamento mais republicano entre os candidatos a governador, né? Eu percebo que eles não querem entrar nessa linha que o Bolsonaro tá entrando, né? Eu não consigo enxergar isso, né? Eu espero que não aconteça, eu torço muito, Gabi, para... A gente é da paz, você é da paz, você está fazendo um papel importante, conversando com todos os deputados, todos os candidatos, e eu espero de verdade, e a rádio é um instrumento para isso, para a gente discutir ideias. A polarização é bom nas ideias, não há problema nenhum. Agora, quando começa a acontecer eventos como você tem noticiado, a gente tem visto na televisão, né, essa polarização e essa questão física, inclusive, isso nos assusta. Eu acho que no governo do Estado, na disputa do governo do Estado, eu consigo perceber uma coisa mais democrática, uma coisa mais civilizada, uma coisa mais republicana, né? Diferente do que eu estou vendo no governo federal, na disputa do governo federal. Agora, falando em geração de emprego e renda, que eu acho que você tocou nesse assunto, esse é o grande, acho que vai ser o grande desafio, né, dos próximos 4 anos para a retomada econômica. A gente consegue enxergar que a pandemia passou, mas por conta das eleições ainda está tudo meio nebuloso. Sim. Como é que você avalia essa questão de geração de emprego e renda aqui para a região do Grande ABC, que sempre foi o berço da indústria e que hoje mudou a sua característica? A gente vê crescendo bastante para a questão da área de serviços. Aí a gente tem a questão do polo, né, do polo petroquímico, que está prestes a perder aí a sua licença, ou seja, mais empregos que vão embora da região caso esse problema não seja sanado. Eu sempre falo que o emprego é uma questão, é mais do que a geração de renda. A questão do emprego, ele passa por uma palavrinha muito simplesinha que chama-se dignidade, né, Gabi? Uma pessoa que não tem emprego, eu já passei por isso, né? Você talvez tenha passado por isso também. Quando a pessoa não tem emprego, ela perde a dignidade, ela fica sem chão, né? É mais do que não ter renda. O que eu acho que o nosso governo, pelo menos o governo do Haddad, tem conversado isso, e aí eu volto a dizer com relação à educação. O Grande ABC, ele está mudando o seu perfil. Vocês acompanham muito bem isso, vocês têm falado isso às vezes. Você pega um tempo atrás, a questão da metalurgia, da questão da automobilística, era latente aqui. Você tinha uma coisa que marcava aqui. Hoje você já não tem mais isso. Hoje é prestadora de serviço, a tecnologia está aí. Eu acho que um governo, e nós, enquanto agentes políticos, que a gente tem que perceber essa mudança e trabalhar nela. Se a natureza do ABC está começando a apontar, você pega as empresas que estão indo embora, né, várias empresas indo embora aqui do ABC e de São Paulo, se a gente não perceber essa mudança e trabalhar na lógica, por exemplo, de serviços e tecnologia, aí nós vamos perder mesmo essa juventude. Essa semana eu fui conversar, Gabi, com um grupo de mulheres na Zona Leste, que são mulheres empreendedoras. Você que gosta dessa pauta, eu acho muito legal. Elas trabalhavam com cultura, no empreendedorismo cultural. Eles tinham ali
grupos de hip hop, tinha grupos de artesanato, como geração de renda. Eu acho que se o Estado, porque a dona de casa ela faz crochê ali na casa dela, ela faz as bijuterias, o que ela precisa é de um espaço para a venda disso. E a cultura, inclusive, pode ser uma grande geradora de renda. Então, eu acho que a gente, nas pequenas coisas, a gente consegue gerar renda. Eu acho que é importante pensar a tecnologia, mas a gente tem que pensar naquela mulher lá do fundo. Vamos dar um exemplo aqui do Jardim do Estádio, aqui de Santo André, que ela faz bolsa. Ela precisa simplesmente de um incentivozinho, uma coisa simples, que o Estado consiga fornecer para ela as condições para produzir aquilo que ela tem, para vender. Eu acho que se a gente pegar essas coisas das produções menores, a gente vai gerar renda e vai gerar dignidade às pessoas. Eu acho que são duas pontas. A ponta grande da gente poder fortalecer as escolas técnicas, aumentar as escolas das universidades federais. Isso é importante. Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para a geração de renda na ponta, lá no bairro, sabe? Lá no Guarará, lá no Zaira, lá no Macuco, porque ali as pessoas trabalham. Estrada do Regalado, porque ali tem gente, eles sobrevivem, eles só precisam de uma pequena oportunidade. Aí eu acho que o Estado consegue. 17 horas e 30 minutos. Olha, imagem e som, você acompanha aqui na Guardiã da Notícia, o Coliseu da Guardiã, especial eleições 2022. A gente tem recebido agora já candidatos, né, que vão pleitear vagas tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa, para bater um papo, para você conhecer melhor quem são essas pessoas que pretendem representar a nossa população nos próximos 4 anos. Você está animado, Rômulo? Agora que a candidatura já foi homologada, qual que é a estratégia? Gabi, eu não vou mentir, eu estou muito animado, eu estou muito animado. Eu já estou nessa vida política que você sabe há muito tempo. E tem uma coisa que está me surpreendendo bastante, eu tenho ficado muito feliz. A gente tem um leque de apoios muito bom na cidade de Mauá e no Grande ABC. Então, são 10 vereadores. São 10 vereadores, né? Você pega em São Paulo, a gente tem uma campanha muito bem. Você pega a Zona Leste aqui, que tem mais de 2, 3 milhões de votos aqui em São Mateus, aqui do lado. A Zona Leste é maior do que o Uruguai, né? Pois é. Outro dia me chamaram a atenção, falaram assim, vamos usar esse exemplo que é bom, didaticamente é importante, né? A gente não está trabalhando numa distância muito grande, a campanha está espalhada na região metropolitana, nós estamos dando foco a isso. Não significa que a gente tem um apoio ou outro fora, um pouco mais longe do interior. Mas a nossa estratégia é ficar na região metropolitana. Eu acho que os problemas são comuns, a pobreza eu sempre falo que ela é igual em tudo quanto é canto. Então a energia, 10 vereadores apoiando em Mauá é uma coisa nova, nunca aconteceu isso na cidade. Histórico isso. É histórico. Na semana passada a gente fez um lançamento e você participou, você até me entrevistou lá, eu queria agradecer em público você ter ido lá. Então a energia está muito boa, essas pessoas estão se aproximando, as pessoas... E uma coisa que tem me chamado a atenção é essa coisa da importância do voto, Gabi. Eu tenho falado isso muito, né? As pessoas começam a perceber a importância que é você votar, e às vezes não na pessoa, mas em projetos políticos. É 1 minuto que você vai estar lá, você vai estar votando para presidente, você vai estar governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Não é pouca coisa que nós estamos decidindo. Nós estamos decidindo o que as pessoas querem para a educação, o que elas querem para saneamento, verde meio ambiente, né, trabalho, geração de renda. Essa minha campanha, ela tem se pautado exatamente dizendo o seguinte, você tem um poder danado, o voto, muita gente morreu por conta disso, então valorize isso, entendeu? Conheça os candidatos, pesquisem, vê o que ele fez no passado. Então, por conta disso, a campanha tem crescido bem bacana e eu tenho ficado muito feliz. Agora a voto é só no dia 2, né? A gente tem trabalhado o tempo todo, tá bem bacana. A eleição só se ganha na urna, eu falei isso só ontem. Na urna. Rômulo, quem que é o Rômulo Fernandes? Uma pessoa que quer transformar o mundo e tenta fazer o possível todo dia, o possível hoje, o possível amanhã. Quem sabe lá na frente a gente consegue fazer o impossível. Essa frase é da dona Lindu, filha mãe do Lula. Eu sempre uso isso. E quem que será o Rômulo deputado, caso você seja eleito? O mesmo. A minha história, ela não me permite pisar na bola, por conta da história da minha mãe, por história da minha família. Eu, enquanto deputado, a gente não pode perder o foco. A política ela é feita para quem precisa. A gente tem que ter um olhar diferente, viu, Gabi?
Então eu tenho muita tranquilidade de falar que a gente vai ser o mesmo. A gente vai continuar lutando por um mundo mais justo. Simples assim. Quero ver se o Rômulo deputado vai atender a jornalista aqui quando tiver pauta polêmica na Lesp. Com certeza absoluta, Gabi. Faça a promessa no ar. Eu gosto de uma boa polêmica. Suas considerações finais, por favor. Gabi, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que você está nos dando. Parabenizar você, você tem feito um trabalho bacana. Eu acho muito legal as pessoas virem aqui conversar, você expor as ideias das pessoas. Eu acho que isso é um jornalismo sério. Eu acho que a sua história também demonstra isso. Então eu queria agradecer e dizer que a gente está sempre à disposição, tá bom? Obrigado pela oportunidade. E sigam o Rômulo nas redes sociais. É isso aí. Sigam a gente também, tá? Tá bem aí na telinha do seu celular, tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook. Manda um WhatsApp pra gente no 011 988264492. 24 horas por dia, 7 dias por semana, na maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. É a Guardiã da Notícia. Ó, pra ouvir no seu carro é muito fácil. Basta conectar no Bluetooth do seu celular. Até mais.